Queridos amigos da disciplina de Recursos no Processo Civil, aqui quem fala é o professor Gabriel Joner e eu vou conversar sobre mais um tópico preparado para o conteúdo EAD da nossa disciplina. Na temática atual, nós vamos estudar mais um incidente no âmbito dos tribunais. Trata-se do incidente de assunção de competências. Você já deve ter tido a oportunidade de estudar o IRDR, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, que também se constitui em um incidente com tramitação perante os tribunais, porém, o IRDR tem como objetivo lidar com demandas repetitivas, como o próprio nome lhe indica. Então, quando no âmbito de um tribunal estiverem tramitando diversas ações, tratando sobre a mesma questão de direito, será possível instaurar um IRDR, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. O incidente de assunção de competência tem uma finalidade um pouquinho diversa. O incidente de assunção de competência se destina ao julgamento de uma demanda de grande repercussão social, porém sem multiplicidade de demandas no âmbito do tribunal. O objetivo será um deslocamento dentro da competência interna do próprio tribunal. Ou seja, uma ação que estiver tramitando, ou um recurso que estiver tramitando no âmbito de um órgão colegiado, como uma turma, como uma câmara, ou seja, um órgão fracionário dentro do tribunal, e desde que o relator constate que aquela demanda versa sobre uma questão de grande repercussão social, ele poderá delegar o julgamento desta ação para um órgão de hierarquia superior dentro do tribunal, com atribuição específica para análise desta questão. Esta competência, evidentemente, será tratada no regimento interno de cada um dos tribunais. Ao final do julgamento do incidente de assunção de competência, o tribunal vai fixar uma tese, sendo que essa tese terá efeitos vinculantes, portanto, será um precedente obrigatório, que terá aplicação obrigatória não só no âmbito do próprio tribunal, mas também perante todos os órgãos jurisdicionais de hierarquia inferior. Ou seja, terá vinculação horizontal e vertical. O prof preparou um material de apresentação para que a gente possa fixar o conteúdo dessa disciplina. Ele vai estar disponível para vocês também aqui na mesma temática do Blackboard. Então, caso queiram acompanhar pelo material disponibilizado, existe esta possibilidade. O objetivo, então, meus amigos, será falar sobre o incidente de assunção de competências que está inserido dentro de uma tendência que foi esculpida no novo Código de Processo Civil, de modo especial a partir do artigo 926, que estabelece a necessidade de uniformização da jurisprudência no âmbito dos tribunais. Veja, o artigo 926 fala que os tribunais devem uniformizar a jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Claro, o incidente de assunção de competência não se constitui na única hipótese ou na única ferramenta que os tribunais terão para a uniformização da jurisprudência. E também não se constitui na única hipótese prevista pelo novo CPC. Nós vamos verificar, inclusive, que o Código estabelece a possibilidade de recurso especial diante da divergência jurisprudencial. Um outro tópico que também está preparado para estudo aqui no conteúdo EAD da disciplina de recursos, que são os embargos de divergência, também se prestam à uniformização da jurisprudência. O julgamento de recurso especial e recurso extraordinário repetitivos também se prestam à uniformização da jurisprudência, assim como o incidente de resolução de demandas repetitivas, o incidente de assunção de competência, que é o objeto do nosso estudo agora. O objetivo, então, meus amigos, será garantir uma estabilidade e uma previsibilidade do sistema diante dessa uniformização da jurisprudência. O IAC, o Incidente de Assunção de Competências,
possui sua previsão legal no artigo 947, que indica ser admissível a assunção de competência quando o julgamento de um recurso, de uma remessa necessária ou de um processo de competência originária envolver relevante questão de direito com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos. Portanto, colegas, vamos analisar o que estabelece este dispositivo. De um lado, nós temos a necessidade de constatar que não se aplica apenas aos recursos, inclusive se aplica aos processos de competência originária dos tribunais, bem como para as hipóteses de remessa necessária. Então, o IAC se presta para ações de competência originária, de recursos e de remessa necessária. Exige que o feito esteja tratando sobre uma questão de grande repercussão social, que envolva uma relevante questão de direito. Isso é importante para a fixação deste conteúdo, pois as questões de fato, uma relevante questão de fato, não justifica a instauração de um IAC. Deve essa questão possuir relevante questão de direito. Por isso que apenas questões que tratam exclusivamente de direito é que poderão ser objeto do incidente de assunção de competência. E desde que não exista multiplicidade de processos. Se o caso envolver multiplicidade de processos, o incidente adequado será o incidente de resolução de demandas repetitivas. O grande objetivo do incidente de assunção de competência, como eu falava na introdução deste conteúdo, será provocar o julgamento de um caso relevante por um órgão colegiado de maior composição. Então, meus amigos, uma vez adentrando no tribunal uma questão que envolva um caso de relevante questão social, com análise exclusivamente de direito, e dando-se conta o relator que há necessidade de uma análise, diante da repercussão do caso, por um órgão de composição maior do que a turma, ou que a Câmara, ou seja, do órgão fracionário do tribunal, pode o relator, e nós vamos ver logo na matéria relacionada à legitimidade que ele pode ser provocado a tanto, o relator, então, determinará um deslocamento da competência dentro do próprio tribunal, portanto, a gente fala num deslocamento interno de competência, saindo do órgão fracionário e sendo encaminhado, então, para esse outro órgão de composição maior. Será também um órgão colegiado, mas de uma composição maior. Lá neste órgão de composição maior, nesse órgão que vai ser determinado pelo regimento interno dos tribunais, se fará a análise, então, deste caso de grande repercussão social e se fixará uma tese. Esta tese é que passará a ter aplicação obrigatória, que passará a ter uma obrigação vinculante. Então, todas as demais demandas que versarem sobre assunto análogo, deverá ser respeitada esta tese, sendo que o Código traz diversos mecanismos para a sua implementação. A observância das teses que são fixadas não só no incidente de assunção de competência, matéria que nós estamos estudando agora, mas também no próprio incidente de resolução de demandas repetitivas, a implementação dessas teses constitui uma parte do Código que Fred Didier denomina de microsistema de aplicação dos precedentes. Ele vem nos indicar que vários são os artigos do Código que foram justamente pensados para a implementação dessas teses. Nós vamos verificar, de um lado, a presunção de omissão para embargo de declaração, hipóteses que viabilizam o julgamento da improcedência liminar dos pedidos, a dispensa da remessa necessária, a possibilidade de julgamento monocrático pelos relatores quando o recurso contrariar uma tese fixada num desses incidentes, IRDR ou IAC, ou então quando a decisão recorrida contrariar
uma dessas teses. Então, meus amigos, existem diversos mecanismos previstos no Código com o objetivo de implementar a tese que foi fixada numa situação ou em outra, ou seja, no incidente de resolução de demandas repetitivas ou no incidente de assunção de competência. Uma vez fixada essa tese, se previne, né, ou se compõe a divergência interna no tribunal, porque, afinal de contas, todas as demais demandas que vierem a versar sobre o mesmo assunto deverão seguir aquele precedente obrigatório, então, fixado. Por isso que parte da doutrina indica que o IAC se presta para a criação de um precedente obrigatório. Como pressupostos, nós já conversamos há pouco, no sentido de que deve existir uma relevante questão de direito, e aqui, quando a gente fala de relevante questão de direito, pode ser tanto de direito material quanto de direito processual, apenas não se justificará o manejo do incidente de assunção de competência quando a questão for de relevante questão de fato. Esta repercussão social de que trata o Código pode ser do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, mas o que é importante perceber nessa situação é de que, para se caracterizar como uma relevante questão de direito, deve ocorrer o que a doutrina delimita como sendo ultrapassar os interesses subjetivos da demanda. Portanto, a temática que está em discussão, ela não diz respeito apenas às partes envolvidas naquele processo em específico, não apenas ao autor e ao réu, mas interessam a comunidade jurídica como um todo. Por isso que se fala em ultrapassar os limites subjetivos da demanda. Quando uma questão ela possui essa relevante questão jurídica, econômica, social, ela não diz respeito apenas aos litigantes, utilizando uma expressão que o Supremo Tribunal Federal reiteradamente vem citando nos últimos tempos. Não apenas fulanizando o problema, indicando que ele pertence a um ou outro integrante da relação jurídica processual, mas a comunidade jurídica como um todo. Então, é muito importante a compreensão de que essa relevante questão de direito, ela ultrapassa os limites subjetivos da demanda. E ainda, meus amigos, é tratado como sendo um pressuposto que não haja multiplicidade de processos. Porque se as demandas forem repetitivas, o incidente a ser utilizado será outro, será o IRDR. Uma vez tramitando no tribunal um recurso, uma ação originária ou uma remessa necessária, poderá o relator, de ofício ou a requerimento das partes, do Ministério Público ou da Defensoria Pública, instaurar o incidente de assunção de competências. E uma vez instaurado, ocorrerá o que se chama de deslocamento de competência, ou seja, o recurso, a remessa necessária ou esse processo de competência originária, ele não passará mais a ser julgado por um órgão fracionário do tribunal, mas sim por um órgão de composição maior. Órgão este que terá suas atribuições fixadas pelo regimento interno do respectivo tribunal. E, ao final, se estabelecerá uma tese, como a gente indicava há pouco, sendo que a negativa no cumprimento desta tese poderá implicar no ajuizamento de uma reclamação. Aqui eu convidaria os colegas para analisarem um outro tópico que também foi desenvolvido aqui no conteúdo EAD da disciplina de recurso no processo civil, onde nós abordamos especificamente a figura da reclamação. A reclamação, colegas, se presta justamente para garantir a observância das decisões
dos tribunais. Então, considerando que o IAC resultará na criação de uma tese obrigatória em ocorrendo a negativa no cumprimento desta tese, a parte que se sentir prejudicada poderá se valer da reclamação, que não é um recurso, que é uma ação autônoma de impugnação, que terá como objetivo implementar a tese, então, fixada pelo tribunal. Este, então, foi o estudo acerca do incidente de assunção de competências. Espero que vocês tenham gostado do material e até breve.